Tem produtos meus que custam R$200 mil. O empresário compra para a empresa dele. Quando ele chega aqui, eu falo, seu CPF tem que ser maior que o seu CNPJ. Ele assusta. Eu nunca vi uma empresa quebrar. O que quebra é a pessoa. Isso também deveria ter sido ensinado lá na escola. Qual escola? Na sua casa. Só que vocês não perceberam que o sistema fez um desenho. Vocês caíram nesse desenho. Vocês vivem competindo entre si. Seus filhos acham isso demais. E quando alguém fala, vou contar, viu, para o seu pai. Vou contar para a sua mãe, viu, isso aí que você está fazendo. Até a criança fala, o dia que você tiver uma audiência com meu pai, me chama, eu também queria falar com ele. Então eu vou virar o capeta de propósito, porque toda vez que eu faço algo errado, alguém fala, vou falar para o seu pai. É uma grande oportunidade de eu estar com ele. Você sabia que tem pessoas que são encapetadas, crianças pequenas, justamente porque não tem tempo com você? Eles estão mandando recados, vocês não estão vendo. Pablo, então tá, nós vamos colocar nosso filho na sua escola. Não é assim não. Eu preciso que a escola comece na sua casa. Como que começa na sua casa? Teve um trabalho agora na escola, aqui em Alphaville. É uma escola grande também em Goiânia. Está abrindo uma no Rio de Janeiro agora, está abrindo outra no Espírito Santo. Eu estou freando a abertura porque eu quero travar o modelo. E quem não quer, problema, não estou nem aí. A escola tem uma base, chama Escola por Princípios. Vamos ensinar matemática. Um monte de gente fala, papo, só quer ensinar princípio. Não, seu filho vai ser muito bom de matemática. Seu filho vai entender de matemática. Se a gente perguntar na salinha de aula, quem gosta de matemática? A maioria não gosta. Por que não gosta? Porque um professor, nossa, isso aqui, foi você que fez com a sua mão essa letra aqui? Quem que escreveu isso aqui? Famílias mais... Hã? Me ensina a escrever nessa televisão. Na minha escola não me ensinaram. Nossa, ficou tão bonita a letra. Sabe o que acontece? Quando você não entende a função social da escola, a função social da família, a sua família vai desmoronar e seus filhos não serão treinados. O professor de matemática, quando ele vai ensinar matemática, ele quer ensinar matemática e quer ignorar todo mundo que está sentado. Aonde que eu tive um salto no ensino como treinador? Eu fui estudar um negócio chamado andragogia. Quando isso foi a Brasil Telecom que investiu em mim, na época que eu mexia com treinamento lá dentro. Trouxe a consultoria americana para treinar um certo grupo de pessoas lá. E aí quando eles falaram, Pablo, você está cadastrado num treinamento de andragogia. Eu peguei o computador, eu lembro, era no Yahoo. Eu fiz uma pesquisa no Yahoo, o que é andragogia? Não tinha no dicionário brasileiro. 2008 não, 2006 para 2007. Eu pesquisei, não tinha a explicação. Aí eu tive que ver o termo em inglês, tal. Quando eu vi, eu comecei a assustar com algo. O ensino do Brasil é 100% pedagógico. Ensino americano, andragógico. O que é andragogia e o que é pedagogia? É isso aqui, ó. A palavra pedagogia, peda, é criança, gogia, é ensino. Gogia é ensino, peda é criança, é ensino para criança. Andra, adulto. O que é isso aqui? Esse ensino trata todo mundo de forma infantil. Esse ensino aqui trata cada um no seu sistema representacional. Você que está anotando, eu anotarei isso, que isso é valioso. Tem 4 perfis representacionais na programação neurolinguística. Criança que é auditiva, criança que é visual, criança que é sinestésica e criança que é digital. O que significa isso? Um professor que não sabe disso, ele tem um problema muito sério. Ele olha para a criança que não fica olhando para ele e repudia essa criança. Tem crianças que são auditivas e não prestam atenção com os olhos, só com o ouvido. Tem crianças que ficam assim e não aprendem, porque elas são sinestésicas, elas precisam fazer para aquilo memorizar dentro delas. Olha que loucura. Então, deixa eu te explicar. Do método que você está usando na sua casa, tem 4.000 pessoas agora assistindo no Instagram, no YouTube tem quantas? Tem mais 3.500, então tem 7.000 pessoas assistindo aqui. A pedagogia, ela tem que estar na primeira infância. Passou a primeira infância, os sinais que cada um tem que ser percebidos e tem que dar devolutiva de comunicação para cada um no individual. O professor que acha que está treinando um bando de bezerro, ele fala uma mensagem e alguns pegam e a maioria não pega. Logo,
A criança que era para amar matemática, odeia. A criança foi fazer um negócio e o professor foi fazer uma apresentação. E o professor não tem sabedoria, um professor bloqueia seu filho. Sabe o que acontece? Fica uns 30 anos bloqueado com medo de falar em público. Não, mas eu não quero que o meu filho seja palestrante. Não, seu filho só tem que saber comunicar, no individual e em grupo. Porque os maiores negociadores, as pessoas mais prósperas dessa geração, são muito bons em comunicação. Aí eu te pergunto, na grade curricular da escola tem isso? Não tem? Na grade curricular tem empreendedorismo? Qual que é o sonho? Vou falar uma coisinha aqui que vai mexer com vocês que são pais. Para de perguntar para o seu filho o que ele quer ser quando ele crescer. Essa pergunta é inválida. Essa pergunta é para gerar profissionais de certas áreas. Eles acham que vão ser aquilo a vida inteira. A pergunta é: quem é você? A criança: peraí, como assim quem sou eu? Quem é você hoje? Quando você estiver grande, você vai ser isso maximizado. Meu filho chegou em casa, mais velho, há 3 anos atrás mais ou menos. Falou: eu quero ser policial. Tá tudo bem, toca aí. Polícia? É. Eu tenho um enorme respeito por policiais. Se não tivesse ele, a gente estava com essa nação inteira destruída. Só tem um detalhe: eu duvido que alguém aqui quer que o filho seja polícia. Levanta a mão quem quer que o filho seja polícia. Nenhuma mão levantada. O cara que é polícia não quer que o filho seja polícia, por causa de corrupção, por causa de bala, por causa de um monte de coisa. Certo? Ninguém quer que o filho seja polícia. O que você tem que fazer? Alguém colocou na cabeça do Lourenço há 3 anos atrás para ele ser polícia. E eu, com uma pequena sabedoria, falei: polícia? Que da hora, toca aí, mano. Pá! Eu também quero. Aí ele: o senhor quer? Quero. Só que a gente tem que empreender na segurança pública. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a empreender desde pequeno. E vai chegar uma hora, se tiver algum contrato com a segurança pública do Estado ou do governo federal, nós vamos pegar esse contrato e nós vamos empreender. Quer ver? Pega a caneta, vamos desenhar aqui quais são as formas de empreender na segurança pública. Nós podemos privatizar o presídio, nós podemos privatizar as delegacias. Imagina a gente tendo uns 50 delegados na nossa empresa. Aí ele ficou ouvindo aquilo, que da hora, nunca mais tocou no assunto. Sabe o que acontece? Seu filho ouve isso, acha legal, aquilo vira o sonho dele. Eu vou te falar sobre sonhos, que você é responsável pelos seus filhos, vocês têm que saber disso. Fui candidato a presidente o ano passado, apesar de ter sido cancelado antes do vamos ver ali. Eu fui numa favela, numa comunidade, perguntei o sonho das crianças, está gravado isso. Qual que é o seu sonho? Ser caminhoneiro. Qual é o seu sonho? Jogador de futebol. Qual que é o seu sonho? Nenhum falou empresário, nenhum falou ser engenheiro, nenhum falou mecatrônica, nenhum falou nada de tecnologia. Pablo, mas é claro, você foi na favela. Pois é, os sonhos dependem dos ambientes. Os sonhos dependem dos amigos que seus filhos têm. Os sonhos dependem absolutamente disso. Tem gente que virou médico por causa de um sonho mal enfiado na cabeça dele. A universidade mais concorrida do Brasil hoje, o vestibular mais concorrido ainda continua a medicina, vocês sabem? É isso? Por que a gente não ensina para os seus filhos desde pequeno que tem como ser dono de hospital? Qual que é seu sonho? Ser médico. Por quê? Porque é o que agrada o pai. Você às vezes gosta de ir num bar ou ter uns amigos que você quer sentar lá e falar: formei meu filho médico. Você tem coragem até de parar a sua vida por 10 anos para isso acontecer. Vários de vocês têm coragem. Sabe o que é o mais engraçado? É que seus filhos viram médicos, depois acham que foi só obrigação sua. E você fica mais frustrado, e ele também, porque ele nem gosta de mexer com isso. Mas pelo menos as conversas que vocês vão contar para os seus amigos é da hora. Formei meus filhos tudo. Meu filho virou médico. Então tá bom. Sabe o que acontece? Desde pequeno tem que ensinar eles a empreenderem, porque a esteira mercadológica não tem espaço e não tem ensino dentro do MEC inteiro. Não tem nada sobre empreendedorismo. Esses dias eu tomei um tranco de uma professora na escola falando assim para mim: como é que eu vou falar de empreendedorismo se eu não sou empreendedora? Eu falei: muito bem, chegou o grande dia. Você precisa aprender a empreender. Tem pessoas que não aceitam alguém ter renda alternativa, não ter nada. Eu estimulo os nossos professores a ter renda, a ter produto digital, a fazer coisas. Por quê? Porque senão, como é que eu vou falar de uma coisa que eu nem vivo?
que eu nem acredito. E melhor que isso, eu quero é que você tenha a sua escola. Eu quero que você cresça como pessoa. Eu não quero você sendo professor 10 anos na sua vida. Aproveita o tempo que você está aqui para você aprender também. E aí você cresce. Qual a história que eu vou contar? Os professores daqui são empresários. Vou contar uma história aqui da minha empresa. Um funcionário chamado Tiago trabalhou 3 meses para mim, descobriu uma lacuna no meu sistema, criou uma empresa de tecnologia. Essa empresa, depois de 2 anos, tem 2 anos que ele saiu daqui, a empresa está avaliada em 44 milhões de reais. Aí ele sentou na minha mesa de reunião: quero vender para você. Eu comprei uma parte dessa empresa. E eu falei: dá um desconto, cara, você aprendeu aqui dentro. Pelo amor de Deus. Ele deu desconto. Nós entramos, somos sócios. 2 anos atrás, o cara não tinha nada na vida. 2 anos. Lá na escola, seus filhos estão aprendendo sobre startup. Lá na escola, seus filhos aprenderam investimento. Vou te dar os números. A Europa, os europeus investem mais de 70%. Mais de 70% dos europeus são investidores. Mais de 55% dos americanos são investidores. No Brasil, 1% dos brasileiros são investidores. 1%. E por causa dessa onda de Bitcoin, não sei das quantas, eu não ponho nem R$1 nisso. Você está falando mal? Não, eu gosto de coisa real, por enquanto. Eu tenho diversos negócios, eu só não gosto do cheiro de gente que gosta de fazer falcatrua. É estranho, eu não mexo. E vai um monte de gente me xingar, e não tem problema nenhum. Eu tenho dinheiro na bolsa de valor, mas eu acho tão virtual a bolsa de valor que eu fico com pena de quem perde dinheiro lá. Meus melhores amigos, bilionários, todos que perderam dinheiro lá, não mexem com isso mais. Ah, você está falando mal da bolsa? Não, amigo, tem 20 milhões de empresas no Brasil, 400 só estão na bolsa, não emociona com isso não. A economia é outra, 400 empresas, quantas tem no total? 21 milhões de empresas. Então, quando você começa a ensinar isso para o seu filho desde pequeno, que ele pode ser investidor, que ele pode ser profissional também. Essa é uma geração onde várias pessoas pularam a fase 1, são 3 fases. A fase de ser profissional, que a escola e a faculdade que você pagou só ensinou isso. Fase 2, ser empreendedor. Fase 3, ser investidor. Qual que é o perfil do brasileiro? Não investe. Fala a verdade, o que está por trás disso tudo? Nós somos a nação mais rica do mundo. Alguém tem dúvida aí? Alguém que é sabido, conhece os números, entende de território, de clima, de desastre natural, de lavoura, 3 safras? Alguém aqui é fazendeiro, sabe o que eu estou falando? Não? Tem algum país do mundo que tem mais nióbio que o Brasil, tem mais grafeno que o Brasil, reserva de ouro, água potável tem a maior reserva do mundo, a maior floresta do mundo, 3 safras, não tem terremoto, não tem geleira. Qual o problema desse país? Só o povo. Só tem um problema nesse país. Eu sei que você quer falar Lula, mas não é. É mais fácil, né? Você contar para o seu filho: o problema é o Lula. Não, é falar: o problema do Brasil sou eu, filho. Sou eu que não estou te treinando, sou eu que não estou levando a sério essa família. É você, assume isso para o seu filho no jantar de hoje. De hoje não vai dar tempo, no almoço de amanhã. O problema não é o Lula. O problema é a educação. E não é o Paulo Freire que vai salvar ninguém. Como é que resolve isso? Existem entidades que são treinadoras. A igreja é uma delas. Igreja católica, igreja evangélica, espírita. E a galera religiosa é uma grande escola. Grande escola. Nesses lugares ensina a empreender? Não. O sistema de ensino do MEC, que gasta 140 bilhões de reais por ano, ensina a empreender? Não. 140 bi. Eu fico imaginando alguém me dando um orçamento de 140 bilhões para transformar os outros. Eu não consigo nem gastar esse dinheiro. Nem o povo consegue gastar, porque 50% dele é roubado. Eu descobri isso na política. De todo o dinheiro que entra no caixa do governo, de alguns trilhões, 50% é roubado. Sabe por quê? Porque gente boa, igual seus filhos, nunca vão mexer com política. Pablo, e aí? E aí que gente igual a gente tem que virar político e se lascar e perder alguma coisa com isso. Por quê? Porque quem não tem nada a perder está entrando e está fazendo todo mundo perder coletivamente. Nós que temos coisa a perder não queremos. Desde pequeno, seu filho acha que política é nojento, tem raiva de polícia, presta atenção nas informações, exalta o povo de televisão, demoniza as coisas que não eram para demonizar e faz o que é demônio virar anjo. Desde pequeno vocês ficam pensando. Eu lembro do professor falar assim: os Estados Unidos é imperialista,
Eu tinha uma raiva dos Estados Unidos quando eu era adolescente, e eu culpava os Estados Unidos pela nossa pobreza. Mas Estados Unidos do mal. Você sabe por que eu acredito no ensino? Em 1990 a China tinha um PIB menor que o do Brasil. A China falou: vamos treinar esse povo. Tudo bem, né? Que eles são uma ditadura. Vai treinar na marra. E eu vou te contar um segredo. Os Estados Unidos estão com os dias contados. Os Estados Unidos vai virar a China. Eles estão tentando frear de todo jeito, mas eles estão vindo numa velocidade que vai atropelar os Estados Unidos. Quem era a China em 1990? Menor do que o Brasil em PIB. Por que o Brasil não cresceu? Ao invés de ensinar seu filho a ter uma profissão, você tem que ensinar ele a ser livre, empreendedor e governante, desde pequeno. Isso vai evitar ele ter um monte de trauma, um monte de bloqueio, e seu filho vai ficar veaco. Depois eu te dou autorização, vocês estão assistindo. Se você conseguir ter acesso ao meu filho mais velho, ao 02 no máximo, os outros ainda estão em formação, muito pequenos, ainda para tomar esse confronto seu que é adulto. Mas o de 7 anos e o de 9 está autorizado. Você dá um tranco neles. Chega nele e fala: você é burro, você é feio. Você vai ouvir da boca deles o que eles vão responder. Eles vão olhar assim para você. Você está querendo arrumar problema com Deus? Eu sou imagem e semelhança dele. Se você está falando que eu sou feio, você está falando é com Deus. Então resolve você e ele. Isso não é problema meu. E isso é testado. Direto eu testo. O que é isso? Autoimagem preservada. Você tinha que ensinar dentro de casa. Seus filhos aprendem com você um negócio chamado escassez. Isso vai livrar eles da prosperidade. Serão pobres, mesmo tendo empregos, porque você ensinou um negócio chamado estabilidade. Um negócio que eu nunca vi na minha vida. Estabilidade não existe e tinha que aprender em casa. Pablo, faz o seguinte: pega meu dinheiro aqui, treina meu filho. Não funciona. Se você não treinar, quem vai ser o verdadeiro treinador dele são os amigos da escola. É por isso que eu sou rígido na linha de raciocínio da escola. Se alguém da escola minha falar: nós não queremos, pode esvaziar a escola para ficar à vontade. Sabe por quê? Porque eu quero atrair pessoas com a mesma frequência. Se não for, você não adianta investir na melhor escola do mundo. Você vai se perder. Meus filhos já estudaram numa escola de 150 anos que tem aqui em Alphaville. Eu fiquei muito animado. Eu falei: essa escola vai revolucionar eles. Um dia eu cheguei para ver um trabalho e isso me deixou abalado. Eu andando, aí alguém falou: Marçal, Marçal para cá, Marçal para lá. Aí alguém vira e fala: você é pai do Lorenzo? Eu falei: sou. A pessoa olhou assim para mim: o seu filho é a pessoa que mais entende de Bíblia nessa escola. Ao invés de ser como você e ficar orgulhoso com isso, eu falei: preciso tirá-lo daqui urgente. Por quê? Porque essa escola fala que é cristã. E se meu filho, que é treinado por mim, todo dia, não tem uma única história da Bíblia que ele não saiba, sabe tudo, e desafia na hora de dormir, ele fala: não, moço, lê Dom Quixote, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Não, vou ler a Bíblia. Se você achar uma história que eu não sei, o senhor pode ler. Aí eu vou e esforço, ele sabe as histórias. Só que ali eu falei: peraí, a escola é cristã? Por que ele é a pessoa que mais sabe? Aí fui fazer as perguntas. As professoras não sabem nada disso, porque a escola é cristã e não faz nada. Toma tranco de menino na época de 6 anos de idade. Menino de 6 anos é a pessoa que mais sabe de Bíblia. E você conversa de Bíblia na frente dele e fala: você está errado, essa história não é desse jeito. Por quê? Foi a escola que treinou ele, não foi eu. Foi a Carol, a mãe dele. Nós treinamos eles. Só que nesse dia eu falei: Carol, pode tirar esse menino dessa escola. Já que é para ir para uma escola que é cristã e seu filho fica dando aula, pode sair de lá, esse negócio está errado. Levei para uma escolona aqui, top. Mensalidade 3 vezes mais cara, top. Meus filhos voltaram depois de 2 semanas iguais a robôs. Eu até brinquei, eu fiquei falando, chamando eles pelo nome da escola, esse cara puto. Eu falei: não, vocês viraram essa escola. E aí, o que a escola ensina? Aí na hora que ele falou assim: nós vamos ter um futuro, e o futuro é ser a profissão tal. É a melhor escola daqui. Aí eu falei: vou tirar. E aí foi me dando uma crise, porque eu pensei: se a escola que fala que é cristão não serve, a outra que é uma máquina de fazer criança, que vai fazer criança virar robô, não me serve, o que eu tenho que fazer? Aí fui numa outra escola, eu não vou falar nome de escola aqui, porque vai que depois eles ficam com raiva de mim, aí chega uma hora eu quero comprar a escola e eles vão querer vender mais caro a escola para mim.
Eu entrei na escola, quando eu ando no corredor, eu falei, não, meus filhos não vão fazer isso. Sabe o que eu fiz? Eu vou abrir a minha. A Carol ficou encantada por um período, vamos fazer homeschool. Eu quero apoiar esse projeto, tá? Foi aprovado na Câmara, acho que tem que ser aprovado no Senado ainda. Alguém está por dentro? Vai ter um lobby desses caras que estão no governo para isso não acontecer, porque isso tira do governo o poder de manipular a mente dos outros. A experiência que eu tive com o homeschool foi bem pouca. Eu não quero ter mais, eu pessoalmente, mas eu quero incentivar famílias a treinarem seus próprios filhos. Então eu vou criar uma plataforma disso, isso é uma promessa, isso aí está já desenhado. Para pais que querem treinar seus filhos em casa. Inclusive as nossas escolas vão dar acesso gratuito para crianças de favela. Não vão cobrar nada, só que isso é AD. Vai ter escola de filho de bilionário, vai ter escola que vai chegar um momento que os filhos só vão entrar nessa escola quem tem aptidão política. Você vai ver o que eu vou construir. Eu estou dedicado nisso. Por quê? Porque eu fui destruído e de alguma forma no meu percurso eu fui reconstruído. Mas a maioria das pessoas não conseguem ser reconstruídas no percurso.